Oi, pessoal! Vamos agora resolver os exercícios de sala de aplicação das razões trigonométricas no triângulo retângulo, continuação do módulo 6 lá da sua apostila número 2, beleza? Acompanhe comigo aqui o exercício número 1. Mas primeiro, eu trouxe aqui minhas anotações para você conferir comigo se você se lembra de tudo, hein? Ó, vamos lá. Primeira coisa que você tinha que se lembrar, num triângulo retângulo, o maior lado da hipotenusa, os outros dois são catetos, e a relação que há entre eles é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos outros catetos. Depois o Léo vai entrar em mais detalhes disso aqui com você. Que mais? Os ângulos internos que não são o ângulo reto sempre são complementares. Isso é muito importante se lembrar. Se um deles é 10, o outro é 80. Se um deles é 20, o outro é 70, porque a soma tem que dar 90. Nós vimos duas aplicações importantes, que foi o cálculo da diagonal do quadrado e também da altura do triângulo equilátero. E a gente viu duas ferramentas importantes que a gente chamou de meio quadrado, lado, 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 raiz de 2, e meio triângulo equilátero, ladão, ladinho, que é a metadinha, e a metadinha com a raiz de 3. Fizemos alguns exercícios aqui de treino intensivo, e então eu comentei para você que o seno, cosseno, tangente, que é o desespero para um monte de gente, na verdade é uma consequência da semelhança dos triângulos retângulos. Todo triângulo retângulo sempre tem um ângulo reto. Se tiver o ângulo da ponta igual, eles são sempre semelhantes. Por isso, essas razões de semelhança nunca vão mudar de valor. São valores que foram depois tabelados pelos matemáticos e hoje a gente consegue consultá-los sem precisar de fazer medições. E essas três razões são o seno, o cosseno e a tangente. O seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente a ele. Se dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa, e a tangente é o inverso da outra. Isso ficou bem claro quando a gente viu a tabela dos ângulos notáveis. Olha só, o seno de 60, o seno de 30 é o mesmo cosseno de 60, afinal eles somam 90 graus, certo? E mais, olha só, o seno de 60 é o cosseno de 30, porque como eles somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Detalhe, o 45 é o complementar de si próprio, por isso o seno dele é igual ao cosseno dele também, porque o seno do ângulo tem que ser igual ao cosseno do seu complementar. Olha, eu não vou fazer o teste aqui, mas se você inverter essa, certeza que vai aparecer a tangente lá do outro, né? Porque o 30 e o 60 são complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Vamos agora resolver os exercícios, começando pelo número 1. Fundamental, galera, ó. Calcule os valores de seno, cosseno e tangente de alfa e beta no triângulo retângulo a seguir. Vamos lá, galera, ó. Para a gente poder calcular o seno, cosseno e a tangente de alfa, primeira de alfa e de beta, a gente precisa de lembrar primeiro das formulinhas, né? O seno de um ângulo é o cateto oposto a ele dividido pela sua hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Muito bem. O problema é que, para calcular seno e cosseno, a gente precisa da hipotenusa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto vale esse valorzinho aqui. Como a gente está num triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Manda lá, cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é o x. X quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Essa conta toda vai dar 1681, cuja raiz quadrada é, pode fazer as contas, 41. Agora que a gente sabe que essa hipotenusa vale 41, agora a gente tem o suficiente para calcular o seno, cosseno e tangente do alfa e do beta. Vamos começar aqui pelo alfa. Ó. O seno do alfa vai ser o cateto oposto ao alfa, que é 40, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é 41. O cosseno do alfa vai ser o cateto adjacente ao alfa, que é o vizinho dele aqui, 9, dividido pela hipotenusa, que é 41.
E a tangente do alfa vai ser a razão entre o cateto oposto ao alfa e o seu cateto adjacente. Quem está oposto ao alfa é o 40, quem está ao lado do alfa é o 9. Então, a gente fica com 40 dividido por 9. O seno do beta é cateto oposto ao beta, que é o 9 lá do outro lado, ó, pela hipotenusa 41. O cosseno do beta é o cateto adjacente ao beta, que é 40, dividido pela hipotenusa, que é 41. E a tangente do beta é o cateto oposto ao beta, 9, dividido pelo cateto adjacente ao beta, que é 40. Olha, eu não sei porque sumiu o 9 daqui, tá? Mas tava aí. Pronto. Ô, gente, não precisava de fazer todas essas contas pro beta, né? Porque como alfa e beta somam 90 graus, eles são complementares, ó. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Pode conferir as frações. O seno de um é o cosseno do outro. Olha lá. E a tangente, veja só, está invertida. Então, esse exercício era para reiterar aquilo que eu já tinha falado antes. O seno de um é o cosseno do outro, quando dois ângulos somam 90 graus. O seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro, e a tangente de um é a tangente do outro invertida, ok? Vamos então para o exercício número 2. Ah, galera, antes de ir para o número 2, importante. Sempre que eu te der, por exemplo, que o seno de um cara o 2, agora você vai se lembrar daqueles tradicionais problemas de trigonometria. Ó. Calcule as medidas desconhecidas indicadas em cada figura a seguir. Ô, turma, em cada figura, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as informações que você tem. Aqui na A, por exemplo, nós temos esse ângulo de 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus, a gente quer descobrir o 18, que é essa medida aqui. A medida da hipotenusa. É a medida que a gente conhece, desculpa. Se a gente conhece hipotenusa, vou voltar lá no exercício 1 rapidinho, ó. Quem mexe com hipotenusa pode ser o seno, pode ser o cosseno. Para decidir qual deles nós vamos usar, você vai ter que pensar em quem você quer descobrir. A gente quer descobrir o x. O x é o cateto que está na frente do 30, ó. Ele é cateto oposto. Cateto oposto, hipotenusa, o que é que você usa? Você usa o seno. Seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 30 é um valor tabelado. Lá naquela tabelinha, ó, o seno de 30 vale meio. Então, a gente só completa aqui com meio é igual a cateto oposto x pela hipotenusa 18. Multiplicou cruzado, 2x é igual a 18, então a medida de x é 9. Se você fez bem o treino que eu tinha passado antes, você já devia ter percebido que esse ângulo aqui é 30, aqui tem 90, então aqui é 60. Então esse cara aqui nada mais é do que meio triângulo equilátero. 18 é o ladão e esse pedacinho é o ladinho, que é metade de 18 vale 9. Certinho. Ok? 9. Agora vamos para o próximo. Tenta fazer de cabeça, depois você solta o play aqui do vídeo para ver como é que eu estou fazendo. Ó. Aqui no cantinho eu tenho 45 graus. Em relação a 45, a medida que eu já conheço é isso aqui, ó. É a hipotenusa. E a medida que me interessa conhecer é essa daqui, que é um cateto. No caso, o adjacente do 45, porque é o que está do lado dele. Agora, cateto adjacente e hipotenusa, o que é que você usa? Com cateto adjacente e hipotenusa, quem você usa é o cosseno. Então, vamos lá. Em relação ao 45, o cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu sempre gosto de copiar a fórmula primeiro e depois substituo. Ó. O cosseno de 45 é um valor tabelado. É raiz de 2 sobre 2. Então, vamos substituir lá e terminar a regra de 3. Ó.
Raiz de 2 sobre 2 é igual a cateto adjacente x por hipotenusa 7 raiz de 2. Multiplicou cruzado. 2 vezes x, 2x. Raiz de 2 vezes 7 raiz de 2 vai dar 7 vezes. Raiz de 2 com raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. 2 multiplicando de cada lado simplifica, então x vale 7. Eu gostaria aqui que você tivesse feito esse de cabeça, se você tivesse percebido o seguinte, veja só. Isso daqui é um triângulo retângulo. Um dos ângulos vale 45, o outro, logicamente, tem que ser 45 também. Mas peraí, se dois ângulos são iguais é porque o triângulo é isósceles e esse lado tem que ser o mesmo x que está ali. Agora, se você tem dois ângulos de 45 e um de 90, é porque você está olhando e não está vendo meio quadrado. 7 raiz de 2 é a diagonal é lado raiz de 2, então esse lado vale 7. E papum, sem conta nenhuma. Agora vamos ver esse último aqui, ó, essa letra C aqui, vamos analisar, ó. De novo, temos aqui no canto um ângulo de 60 graus. Em relação aos 60 graus, queremos descobrir, a gente já sabe esse valor aqui, que é cateto, no caso oposto. A gente quer descobrir esse valor aqui, que também é cateto, no caso adjacente. Esse está fácil, hein? Cateto, oposto e adjacente. Só dá para usar tangente. Então vamos lá. A tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pela adjacente. A tangente de 60 é um valor tabelado. Tangente de 60 lá, ó, é raiz de 3, certo? Vamos voltar então. Raiz de 3 é igual. O cateto oposto ao 60 é 5 raízes de 3, o cateto adjacente é x. Multiplicou cruzado, vai ficar x raiz de 3 é igual a 5 raízes de 3. Raiz de 3 de cada lado simplifica. Conclusão, x vale 5. Claro que você também podia ter chegado nessa resposta de maneira muito mais rápida se você percebesse que aqui tem 60, então aqui tem que ter um 30. 30, 60, 90 é meio triângulo equilátero. 5 raiz de 3 é o famoso ladinho raiz de 3. Esse aqui é o ladinho que vale 5, que é o acompanhante da raiz de 3. Desculpa o garrancho aqui, hein? Vamos então para o... Opa! Vamos agora para a letra D do exercício número 2. Tem uma letra D aqui no canto, ó. A letra D, o que a gente descobre isso daí? Dá para você descobrir com duas continhas de cabeça. Ou, se quiser, trabalhando mais um pouco, ó. A gente quer descobrir a medida do x que está aqui. Esse x está dentro desse triângulo, no qual conhecemos um ângulo de 90 e o ângulo aqui de 45 graus, certo? Não tem jeito de eu descobrir esse x do jeito que ele está. Eu preciso de descobrir alguém dentro desse triângulo vermelho para poder calcular o valor do x. Mas esse triângulo vermelho se relaciona com o de baixo por esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o lado que eles têm em comum. Então, se eu descobrir quem é esse lado, eu consigo entrar no triângulo vermelho para depois descobrir quem é o x. Então, nesse triângulo aqui embaixo, para eu descobrir quanto que vale o y, vamos ver. A gente tem um ângulo de 30 graus aqui, tenta fazer de cabeça. Em relação a esse ângulo de 30 graus, a gente conhece esse valor 6, que é o cateto da frente, cateto oposto. A gente quer descobrir esse y, que é o maior lado do triângulo que eu destaquei em azul. O maior lado é a hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, o que é que você usa? Se você falou seno, parabéns, você acertou. O seno de 30 é um valor tabelado. Para quem não se lembra, ele está aqui. O seno de 30 vale meio. Volta lá. Opa. Opa. Voltando aqui, a gente fica então com meio. É igual ao cateto oposto a 30, que é 6, pela hipotenusa que eu chamei de y. Não é o x ainda. A gente vai descobrir que o y vale 12. Quem tentou fazer de cabeça espero que tenha lembrado que era só você enxergar o 30 aqui, ó. Perceber que isso daqui era meio triângulo equilátero. Isso aqui sendo meio triângulo equilátero. O 6 é o ladinho.
Então, o ladão tem que ser 12, como a gente chegou na conclusão. Agora, lá em frente, lá no outro triângulo, eu tenho 45 aqui de novo. Em relação ao 45 graus, a gente quer descobrir o x dessa vez. O x aqui é a hipotenusa. Com hipotenusa, ou é seno ou é cosseno. Mas a gente conhece do 45 esse y que acabamos de descobrir, o cateto oposto. Cateto oposto, hipotenusa, o que é que você usa? Seno. Então, o seno de 45 graus é um valor tabelado também. Eu não vou voltar lá na tabelinha, espero que você se lembre aí de cabeça. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto ao 45 é o y, a hipotenusa vale x. Só que a gente acabou de descobrir que o y vale 12. 12 por x, multiplicou cruzado, nós vamos ficar então com raiz de 2 vezes x, raiz de 2 vezes x, é igual a 2 vezes 12, 24. Então, x vai ser 24 dividido pela raiz de 2. Você provavelmente vai se lembrar que a gente não pode deixar a raiz embaixo, a gente racionaliza multiplicando pela raiz de 2 em cima e embaixo. A conta vai dar 24 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, ou seja, 12 raízes de 2. É claro que eu podia ter poupado todo esse tempo se eu tivesse visto que naquele triângulo que eu destaquei em vermelho, naquele triângulo que eu destaquei em vermelho, aqui em cima tinha um ângulo de 45. Então aqui também tinha. O y a gente tinha acabado de descobrir que valia 12. Então, como ele é um triângulo isósceles, ali vale 12, aqui também vale. Isso significa que esse triângulo equivale à metade de um quadrado, e o maior lado, que é a hipotenusa, vai ser 12 raiz de 2. Bateu exatamente com o mesmo resultado, só que muito mais rápido do outro jeito. Por isso que eu te falei que essa história aí de meio triângulo, de meio quadrado, é um belo de um atalho para você usar quando você precisar de ganhar tempo para fazer conta. Vou sair daqui para você poder printar, tá bom? Vamos então para o último exercício, número 3. Calcule o valor de x e y na figura, sabendo que a tangente de α vale 3/7 e que a tangente de beta vale 3 sobre 2. Engraçado, né? Por que ele deu tangente? Bom, não precisava nem de ter dado, né? Não precisava nem de ter falado que aqueles valores eram a tangente, porque olha só. Aqui nós temos o beta. Nós queremos descobrir o cateto oposto, que é y, e o cateto, x, e o adjacente, que é x, que é y. Opa! Cateto oposto e cateto adjacente, o que a gente usa mesmo é a tangente. Tangente de beta vai ser o cateto oposto pela adjacente. A tangente de beta é um valor tabelado, vale 3 sobre 2. Cateto oposto ao beta é x, cateto adjacente vale y. Multiplicou cruzado, vai aparecer então que 2x é igual a 3y. Daqui é a primeira relação que aparece para nós. Por outro lado, no alfa, para a gente poder usar o tangente de alfa, a gente só pode usar seno, cosseno e tangente em valores, em figuras que são triângulos retângulos. Por exemplo, o alfa está nesse triângulo aqui, mas a gente não pode usar a tangente dele aí, porque tangente é só para triângulo retângulo. Por outro lado, o alfa está nesse triangulão aqui que você vê, ó. Olha lá. Esse triângulo grandão tem um ângulo de 90 graus. Esse aqui dá para a gente aproveitar para fazer um seno, um cosseno ou uma tangente. Olha lá. Nossa, gente, não quer entrar na linha nem a pau. Então, nesse triângulo verde, a tangente de alfa é ainda cateto oposto pelo adjacente. A tangente de alfa é um valor tabelado, vale 3/7. 3/7 é o cateto oposto ao alfa. X dividido pelo adjacente, que é tudo isso aqui. 10 mais y. Então, multiplicando cruzado, a gente fica com 7 vezes x. 7x é igual a 3 vezes 10 mais y.
7x, deixa eu passar aqui, é igual a 3 vezes 10 mais y. Então, 7x é igual a 3 vezes 10, 30. 3 vezes y, 3y. Mas olha que maravilha o que estava escrito aqui atrás, ó. Aqui atrás estava escrito que o 3y vale 2x. Então, a gente fica com 7x valendo 30 mais 2x, porque 3y é igual a x, é só você olhar nesse sentido. Então, a gente vai ficar por último com 5x igual a 30, e daí o x valendo 6. Ora, mas aqui atrás nós tínhamos a informação de que 3y era 2x. Então, 3y vai ser 2 vezes 6, que é 12. O y vai ser 12 dividido por 3, que é 4. Portanto, nessa figura, o x vale 6 e o y vale 4. Opa! Beleza? Depois você vê aí com mais calma. Pessoal, tenha muita paciência, resolva os exercícios da tarefa com calma, como é que fala? Com persistência, não desista. Usa as estratégias que eu usei. Ah, eu tenho esse ângulo, eu preciso de descobrir cateto oposto, eu já conheço a hipotenusa. Você não vai ter dúvida de qual das três você vai usar. Lembra que se aparecer 30, 60 e 90 são valores tabelados que você tem que saber de cor. Resolva pelo menos os exercícios básicos e semana que vem a gente entra com algumas outras ferramentas adicionais da trigonometria dos números reais, ok? Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!